com o nosso Esporte Total desta sexta-feira. Vem aí, Hortência, o voleibol das meninas e mais do que nunca o vôlei super especial de Amauri. Uma menina de 15 anos como a nossa Mulher Total é o seu Esporte Total que arremessa para o segundo bloco, Ana. Está confirmadíssimo. Hortência renova seu contrato com Sorocaba por mais uma temporada. A rainha do basquete vai arremessar daqui para frente pelo Clube Atlético Sorocaba. Eu fiquei porque realmente eu não quis sair de Sorocaba, eu estou muito bem lá. Não teria um porquê de eu sair de Sorocaba, sair de um time que ganhou todas o ano passado, um time que eu sou muito feliz, que me trata muito bem, que eu me dou com a comissão, desde a comissão técnica até o menininho que pega a bola para mim, quer dizer, me dou bem com a cidade, não teria um porquê de eu sair de lá hoje, entendeu? É claro que eu, financeiramente também, eu me preocupei em fazer um bom contrato, isso é claro. E até eu estava lendo nos jornais as pessoas dizendo que a crise não existe no esporte. Eu quero dizer para vocês que eu jogo basquete há 20 anos e isso está acontecendo de uns 2, 3 anos para cá. E os outros 18 anos, 17 anos que eu joguei basquete, que eu vesti a camisa da seleção brasileira, que eu vesti a camisa de outros patrocinadores. Quer dizer, se nós hoje conquistamos esse espaço, se eu cheguei onde nós chegamos hoje, se eu cheguei onde eu cheguei hoje, é porque realmente teve muita luta, teve muito treinamento, teve muita batalha. Quer dizer, eu acho que eu mereço de alguma forma que vocês hoje estejam aqui fazendo esse tipo de pergunta para mim, que eu mereça hoje que alguns clubes disputam a minha assinatura. Quer dizer, eu tive muita dedicação durante todos esses meus anos de basquetebol. Sua dedicação ao esporte, em especial ao hipismo, a levou ao título de campeã brasileira no ano passado. Sua meta? Barcelona 1992. Juliana Doval é a nossa Mulher Total de hoje. A nossa Mulher Total de hoje é diferente, é o que a gente pode chamar de garota total. Afinal de contas, a Juliana tem apenas 15 anos, é amante dos esportes e mais, faz tudo com muita perfeição, né, Juliana? Olha aqui, a gente tem ginástica, natação, tênis e ainda montaria. Tudo isso, Juliana? Eu adoro tudo que tem, assim, vibração, que é rápido. Odeio ficar parada em casa. Começa, sei lá, ficar presa, parece que tem alguma coisa, tem que liberar energia, fazer um monte de coisa. Juliana convive de perto com a natureza desde muito pequena. Ela foi criada em São Félix do Xingu, no Pará. Montava cavalos em pelo e já mostrava intimidade com os animais. Foi aí que começou uma verdadeira febre pelo hipismo. Bom, por falar em animais, parece que você gosta bastante de animais, mas tem uma paixão especial. Quem que é? Não precisa, acho que nem falar, acho que é o cavalo longe de todos os outros. Eu adoro tudo quanto é animal, cachorro, gato, passarinho, mas cavalo é diferente. O grande amigo, o cavalo Mubarak, foi comprado pela própria Amazona, que conseguiu colocar o destreinado animal em condições de competir. Treinou com obstinação e conquistou o Campeonato Brasileiro de Hipismo do ano passado. Mérito, eu acho que são mais ainda dos meus professores, da Yara, que tem uma super dedicação, que está o dia inteiro aqui olhando. O Batista principalmente também, porque ele que pegou o Mubarak para trabalhar. Isso já é uma vitória, porque ele não gosta de pegar cavalo assim, ele escolhe mesmo a dedo. Até brinca que não gosta de dar aula para homem, odeia homem. Então eu tive, acho que, sorte de nascer mulher. Sem contar com o apoio financeiro de patrocinador, a pequena Juliana não cansa da luta. Ela tem planos, sonhos e a certeza de que vai chegar aonde quer. Uma qualidade da Juliana. Minha? Eu acho que... não sei. Prestar atenção nas coisas que acontecem em volta. Um defeito. Um defeito. De vez em quando descontar a raiva assim em alguém que não tem nada a ver. Não no cavalo. Também. O que é a família pra você? A família pra mim é uma coisa, pra mim é muito importante, família, assim.
Ainda mais em hipismo, um monte de coisa que tem que estar te dando força toda hora. Tem horas que você desanima, você chega aqui, o cavalo faz tudo errado, você vai na escola, não deu certo, tem uma hora que tá querendo afundar, daí eu acho que você tem que ter alguma coisa pra te pôr pra cima de novo. Não pra te deixar lá embaixo, dar um puxãozinho pra você voltar à tona. Qual é o seu grande sonho? Ir pras Olimpíadas. Vai conseguir, Juliana? Vou. Espero, né? Tô tentando aqui. E vou tentar até... Eu acho que eu chego lá ainda. Eu tive, acho que, sorte de nascer mulher. Decisão da Liga Nacional de Vôlei Feminino. Está tudo igual entre Colgate e Lacqua di Fiore. Num jogo bastante equilibrado e emocionante, a Colgate venceu a segunda partida da série melhor de 5 em São Caetano do Sul. O segundo jogo foi praticamente uma repetição do primeiro em Belo Horizonte, decidido no tie-breaker em favor do Lacqua di Fiore. A Colgate entrou na quadra com sua formação titular: Ana Moser, Patrícia, Kerli, Fofão, Kika e Fátima. E contava com o calor de uma entusiasmada torcida. Contudo, a favor, a Colgate dominou o jogo e venceu o primeiro set por 15-11 em 26 minutos. Na quadra, a jogadora número 4, Kika, que sacou. Sacou Kika! E a bola veio na difícil recepção no meio para Kerli, que fechou o primeiro set. Mantendo o mesmo ritmo forte, tendo como principal arma o saque e o bloqueio, a equipe de São Caetano envolveu completamente o Lacqua di Fiore. No segundo set, a jogadora Ana Moser virava todas as bolas que recebia e deu Colgate outra vez. Acompanha a Fátima. Saque difícil para Ana Flávia, foi buscar ainda. Arlene passou, deu contra-ataque, Fofão, Ana Moser só colocou. Cardia, a cobertura da Andréia, fecha na largada Ana Moser. 15-10 no segundo set. No terceiro set, o que parecia uma vitória fácil da Colgate tornou-se difícil com a virada do Lacqua. A jogadora Ilma encontrou seu melhor posicionamento em quadra e se destacava no jogo. O Lacqua acabou vencendo por 15-13 em 27 minutos. Começa Arlene, Fernanda, Ilma! Fofão foi buscar a cobertura, ficou assistindo, hein? A cobertura ficou torcendo depois que a Fofão pegou uma bola difícil. Fecha o terceiro set a equipe de Minas. Animada com a vitória no set anterior e aproveitando o descontrole do adversário, a equipe mineira foi somando pontos e empatou o jogo em 2-2, vencendo o quarto set por 15-7. A decisão foi para o tie-breaker. Em São Caetano. Veja a Fátima. Aqui, cadê o defesa? Ana Flávia foi buscar. Ana Paula preparou. Ilma! Olha a Fernanda cobrindo. A Ilma preparando. Olha a Ana Paula batendo. Cravou Ana Paula. Cravou Ana Paula. 15-7. Vence o set o Lacqua di Fiore. No quinto set, o Lacqua sentiu o apoio da torcida que empurrava a Colgate e o desgaste da reação. Apesar da ótima atuação da levantadora Fernanda Venturini, a equipe mineira apresentava muitas falhas na recepção e no ataque também. O time da Colgate se aproveitou da situação para vencer o tie-breaker por 15-9 e fechar a partida por 3-2. Patrícia. Eduardo Russo disse que foi legal. Ponto da equipe da Colgate, 13-8. Olha a Leila. Forçou muito. 14-8 para a equipe da Colgate. Tá pela bomba no tie-break a equipe de São Paulo. Em Belo Horizonte, 3-2, você se lembra? Tocou na rede. Tá pela boa a equipe da Colgate, 14-9, mas o saque pertence a Fernanda Venturini. Em cima da Patrícia. Fofão preparou para Patrícia. Bate contra o bloqueio da Leila. Ponto da Colgate que fecha o jogo 15-9. Na bola de ponta da Patrícia. Em cima do bloqueio.
em 15 minutos de bola em jogo. Fecha a partida a equipe da Colgate 3-2. Pois é, amanhã Colgate e Lacqua di Fiore voltam a se enfrentar. Tomara que a gente tenha um jogo tão bom quanto o de ontem. Amanhã a partida acontece em São Caetano, valendo pela terceira partida do play-off final da Liga Nacional. O jogo você vai acompanhar ao vivo aqui na Rede Bandeirantes, dentro, é claro, da nossa faixa nobre do esporte. Vitória do Santos, derrota do Guarani, empate entre Fluminense e Vasco da Gama, goleada do Cruzeiro, vai pintar os gols, aliás, vão pintar os gols aqui no nosso Esporte Total. Afinal de contas, você sabe que o futebol pede passagem. Rapidinho, voltamos logo depois do intervalo, até já. De vento em popa, o futebol daqui pra frente em destaque para você. A Federação Paulista leva a sério os planos para acabar com a violência nos campos. É isso mesmo. Sai agora em março a cartilha para os jogadores do futebol paulista. O livreto prega a disciplina e contém 8 advertências para maus comportamentos. A pena maior vai para o jogador que, com gestos ou palavras, incentivar os torcedores contra o trio de arbitragem. 1 ano de suspensão. 3.000 exemplares serão distribuídos. A Federação Paulista espera que as regras da cartilha passem a ser aplicadas em todo o país, uma vez que este pode ser o primeiro passo para acabar com a impunidade no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro. 5 jogos ontem completaram a 5ª rodada da primeira fase. Vai ter que segurar, tá? Um empate de 4 gols, 2-2. O Cruzeiro, no Mineirão, não tomou conhecimento do Atlético Paranaense, 4-0. O clássico carioca do Maracanã ficou sem vencedor, 1-1 para Vasco e Fluminense. Em Campinas, o Guarani aumentou a condição de pior time do campeonato. 5ª derrota consecutiva, Sport 3-1. E na Vila Belmiro, o Santos venceu o Paysandu nos descontos, 2-1. E o Santos se salva no finalzinho. O Guarani sofre sua 5ª derrota consecutiva. Você confere agora os gols que fecharam mais uma etapa do Campeonato Brasileiro. O Guarani saiu na frente com Ailton cobrando pênalti. E bem. Não temos o gol de empate do Sport. Ailton da equipe de Recife faz de cabeça 2-1 Sport. Ataíde manda uma bomba, a bola ó, bate na trave, no rebote Dinho define o jogo, Sport 3, Guarani, só 1, tá feia a coisa pro time campineiro. Santos e Paysandu agora, Gilson cobra falta e Salles faz contra, o juiz deu gol para Ranieri, 1-0 Santos. Vladimir chuta fraco e olha só o peruzaço que o Sérgio tomou. Ai, merece até replay, tudo igual, 1-1. Final de jogo, Carlinhos tenta de calcanhar e na segunda fecha o placar. Santos 2, Paysandu, só 1. Cruzeiro e Atlético Paranaense, Charles toca de calcanhar e deixa Aguinaldo na cara do gol, sozinho para fazer 1-0 Cruzeiro. Zagueiro e goleiro se atrapalham todo. E aí, Luiz Fernando, mais esperto, faz 2-0. Uma bomba de longe na espalmada do goleiro. Aguinaldo faz Cruzeiro 3-0. Um chute a queima-roupa para no rebote Cleiton definir o placar. Cruzeiro 1, 2, 3, 4. Atlético 0. Clássico carioca no Maracanã. Vasco e Fluminense ficaram no empate de 1-1. Quando a partida começa, quem ataca primeiro é o Fluminense. Eloy chuta fraco para fora. Nessa falta, o zagueiro Mazola arrisca, mas não consegue assustar Regis. Nesse lance, a torcida do Vasco pede pênalti em Sorato. Contra-ataque tricolor, Bobô vai no fundo, rola para trás e Renato chuta sem defesa para Regis. Fluminense 1-0. Reparem como a bola passou embaixo das pernas de Jorge Luiz.
E os vascaínos reclamam outro pênalti, agora sobre Edmundo. Logo depois, o gol do Vasco. O William recebe na área e ameaça centrar, mas chuta. 1-1. Os jogadores do Flu pediram impedimento, reclamaram muito com o Bandeira. Reveja o lance. Flu não está morto. Renato cruza e Ézio chega atrasado. No final, os tricolores pedem pênalti nesse lance. Acusam mão de Luizinho. Confira. O Fluminense volta ao ataque. Bobô chuta com perigo. Na última jogada, Bismarck chuta colocado e quase desempata. Final, Vasco 1, Fluminense 1. Você que volta ao Vasco, você analisa como esse jogo de hoje? É jogo em que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e o Vasco conseguiu no segundo tempo impor um ritmo maior. E nesse segundo tempo, após o empate, o Fluminense procurou segurar bastante o jogo, fazer cera, o goleiro, para garantir o empate que para eles acho que era bom. Empate já soma ponto. Você está na liderança e continuaria na liderança. Então o Torres, numa se aventurou ao ataque, fazendo uma tabela pelo meio da área, e isso propiciou um ataque perigosíssimo ao Fluminense. Então são essas coisas, esses detalhes que voltamos sempre, são os erros observados nos jogos, que nós voltaremos a conversar com os jogadores e vamos em frente nesse campeonato, que é um campeonato muito difícil. Nossa preocupação era a defesa e hoje as perguntas já não são mais em cima da defesa. Uma questão de desenvolver o trabalho, nós não tivemos tempo para pré-temporada e hoje nós já estamos com um perfil um pouco diferenciado, mas quero colocar aqui que a equipe do Fluminense precisa melhorar muito ainda. Os números na classificação geral. O Esporte Total mostra agora o desempenho do seu time no Campeonato Brasileiro. Classificação geral, a liderança pertence aos cariocas. Vasco e Flamengo dividem o primeiro lugar com 8 pontos ganhos. Cruzeiro, Botafogo e Sport dividem o terceiro lugar, 7 pontos. Com 6, aparecem São Paulo, Portuguesa, Santos, Internacional e Bragantino. Corinthians, Náutico e Goiás somam 5. Paysandu, Fluminense e Bahia estão com 4. O Palmeiras vem com 3. Atlético Mineiro com 2. O Atlético Paranaense tem 1 ponto. O Guarani continua em último lugar e sem somar nenhum ponto ganho. Muito bem, 2 derrotas consecutivas não abalaram o novo Palmeiras. O clima no Verdão é de instabilidade passageira, melhorando no decorrer do período. Vamos sintonizar a previsão. 2, Pissão. A Rádio e Televisão Pirata Esporte Total apresenta o Boletim Diário do Tempo Palmeirense, com o repórter Gilson Ribeiro. Dia 17 de fevereiro, 92, cidade de São Paulo, centro de treinamento palmeirense. O tempo esquenta entre o técnico Nelsinho e o centroavante Evair. Evair é afastado por tumultuar o ambiente. Clima ruim, sujeito a melhorias no final do período. Dia 19, quarta-feira, um terremoto se abate. Este gol de cabeça que aconteceu na cidade de Bragança selou de vez o tempo no Palmeiras, quilômetros dali. Tempo ruim, sujeito a dilúvios e tempestades. Quinta-feira, dia 20, as previsões se confirmaram, ao menos factual e literalmente. No treino, dispensados estavam os que não jogaram contra o Bragantino, mas lá estavam Evair e Nelsinho. Nem mesmo o lateral Odair, se recuperando, com movimentos rápidos no campo, conseguiu espantar as nuvens negras ameaçadoras. O céu escureceu. A água caiu sem dó nem piedade, atrapalhando a visão. Claridade do raio, barulho do trovão. E se a água, o ferro enferruja, melhor parar que ninguém é de ferro não. E com o temporal, depois de cair tanta água, finalmente o técnico Nelsinho resolveu encerrar o treino mais cedo. Os jogadores logo correram para suas casas, inclusive o jogador Evair, que não quis conversar com a imprensa. Logo ele, que falou tanto dias atrás, agora, o que parece, abraçou a política de ficar mudo. Só que Nelsinho comentou o clima que se abateu aqui no Palmeiras depois da derrota para o Bragantino. O Palmeiras já
disputou 5 jogos e com altos e baixos, mais baixos do que alto, né? Mas o trabalho continua e o grupo tem qualidade e sairá dessa situação. A qualidade do grupo ninguém duvida, a qualidade do técnico Palmeiras, no caso você, ninguém duvida tão pouco. O que faz que o Palmeiras não esteja rendendo tudo que pode, pelo menos nessas 2 últimas partidas, essas derrotas que aconteceram, Nelson? O Palmeiras tem rendido, né? Eu acho que o Palmeiras tem procurado, tem até nessas 2 últimas partidas, contra o Flamengo e Bragantino, disputado uma boa partida. O que está faltando para nós é realmente aproveitar a nossa superioridade. Não só a nossa superioridade técnica, a nossa superioridade tática, mas a superioridade numérica. Nós temos que passar por cima dos adversários, aproveitar as chances criadas e converter em gols. E o caso Evair, ele foi afastado, foi punido por você, até porque falou demais. Agora ele retorna ao time e a convocação dele para a seleção ajudou esse retorno, caso aconteça? Não foi a convocação que ajudou. Nós, bem antes de saber da sua convocação e até do resultado em Bragança, nós havíamos conversado já e dito que o Evair seria aproveitado no jogo contra o Paysandu. Agora é o seguinte, Nelson, você não tem medo de raio não, né? Que um raio caia na sua cabeça. Não tem não. Se cair já mata, né? O Palmeiras tem potencial e sabe disso, por isso está tentando manter a calma e a tranquilidade para o temporal presente, evitando assim cair no futuro bem próximo num lamaçal como esse aqui, principalmente no final do Campeonato Brasileiro. Agora, o próximo jogo é domingo em Belém do Pará contra o Paysandu. Se o Palmeiras ganhar, tudo bem. Se empatar, chuviscos e comentários maldosos. Se perder, ninguém sabe o que vai acontecer com o clima aqui dentro, nem mesmo a garota do tempo do Jornal Bandeirantes. Mas se não entende, disfarça, eu me pergunto, essa cara, será que vai se ver? Eu não sei, não. Gilson Ribeiro, repórter pirata do Tempo para o Esporte Total. Vem aí mais um fim de semana de muita agitação no esporte, graças, claro, à nossa Rede Bandeirantes aqui. Então, lápis e papel na mão para copiar a nossa agenda. Nosso primeiro encontro acontece amanhã às 4 da tarde. O Campeonato Brasileiro é a atração, com Botafogo e Corinthians em Niterói, abrindo a 7ª rodada. À noite, 20 horas, a faixa nobre tem a Liga Nacional de Vôlei Feminino. Colgate, São Caetano e Láqua de Fiore jogam a 3ª partida válida pelo título. Viramos a página para entrar no domingo e conferir de início o show do esporte. A primeira grande atração vem com o Campeonato Italiano, o líder Milan contra o Gênova. Às 2h15 da tarde tem basquete masculino. Repórter Suzane e Teles arremessam pela Liga Nacional. Depois é a vez da Liga Nacional de Vôlei Masculino. Tem decisão para Banespa e Pirelli. 4ª partida valendo o título da Liga Nacional. Pois é, ainda no nosso show do esporte desse domingo, você acompanha os gols da rodada do Campeonato Italiano e também os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Compacto para Fluminense, Santos e São Paulo e Guarani. Tudo isso, é claro, porque você está na Bandeirantes, o canal olímpico. O seu Esporte Total está de volta com o 4º bloco agora para você. Não se esqueçam, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, tem basquete masculino pela Liga Nacional. Palmeiras e Banespa de Jales. Transmissão ao vivo do Parque Antártica com Alexandre Santos e reportagens do Marcelo Bianconi. E a Hortência, Ana? Pois é, a Hortência novamente em destaque aqui no Esporte Total. Além de confirmar a renovação de contrato com a equipe de Sorocaba, Hortência revela novos planos para a próxima temporada. A proposta feita pela Ponte Preta de $300 mil foi coberta pelo empresário João Caracante para que você permanecesse em Sorocaba? Não é verdade essa proposta. Acontece que eu nunca digo para as pessoas o meu salário, porque primeiro que isso diz respeito somente a mim, ao João Caracante ou eu e o Marcos Chedi. Eu quero que vocês saibam que não existe o Caracante cobriu a proposta, eu estou ganhando mais, estou ganhando menos. Isso não existiu. Não existiu. O problema não foi esse. O problema foi eu saber se eu queria ficar em Sorocaba ou não. Quais seriam as razões de eu mudar de equipe.
Entendeu? O meu salário, isso aí não é o mais importante. Na minha decisão não foi o mais importante. É claro que eu não vou fazer demagogia para vocês e falar assim, não, eu não estou ganhando dinheiro. Não é nada disso. Afinal de contas, eu sou uma atleta, aqui no Brasil fala que é amadora, mas você sabe que todo mundo tem a sua remuneração, eu também tenho a minha, tá certo? Então é claro que eu fiz um bom contrato, estou muito feliz pelo contrato que eu fiz, mas não existe essa probabilidade de vocês dizerem assim para mim, cobriu a proposta, a Hortência mercenária, preferiu ir embora ou preferiu ficar. Não, essa hipótese está descartada. E a proposta de ir no segundo semestre para o Japão? Isso tá fora porque eu não tenho interesse de sair do meu país. Eu sou uma pessoa casada, eu sou muito bem tratada aqui. E também, gente, as propostas do exterior não é lá essas coisas, não. Quer dizer, para eu sair daqui, para ir para o Japão ou para ir para a Itália, eu teria que ganhar, mas muito mais. Primeiro que o nível de vida lá é muito maior. Você gasta muito mais. Quer dizer, então, fica longe. O meu marido não pode me acompanhar. Como é que faz o meu casamento, entendeu? Por que você não fez o estágio na Itália como havia programado? Eu não fiz esse ano por causa das Olimpíadas. Porque eu ia me desgastar muito. E a seleção começa o treinamento agora dia 10 de março. Então dia 10 de março eu ia estar na Itália jogando, porque lá o campeonato termina em maio. Então eu não fiz essa. Que nem eu fiz no ano passado, por causa das Olimpíadas, que para mim é muito importante. Até que ponto jogar ao lado da Paula pesou na sua decisão? Olha, isso não pesou muito, não. Não pesou muito porque eu acho que o problema do basquetebol brasileiro não é meu. Não pode colocar, de repente, nas minhas costas algumas decisões como essa, por exemplo. Se você for para lá, o basquete vai acabar. E isso fazer com que eu não vá para um lugar por causa dessa responsabilidade. Mas também essa rivalidade que existe entre a equipe da Hortência e a equipe da Paula é uma coisa importante. É uma coisa que mexe comigo. E jogar do lado da Paula me dá muito prazer. E eu, mais ou menos por ano, eu jogo 6 meses do lado da Paula, que é do lado da seleção brasileira. Quer dizer, então, eu jogo do lado da Paula, né? Como eu vou jogar agora do dia 10 de março até agosto eu vou jogar do lado dela. Você se considera a jogadora mais bem paga do país? Eu não sei. Sinceramente, essa não é a minha preocupação. Eu não sei quanto que ganha um jogador de voleibol, eu não sei. Eu tô falando isso sinceramente, eu não sei quanto eles ganham. Bem comportado em quadra e fora dela também. Um menino de ouro, apesar de ter ganho prata em Los Angeles. Amaury está de volta à seleção brasileira e é o protagonista da nossa crônica de hoje no Esporte Total. Passei dos 30. Passam os anos, aumenta a pressão. O homem repensa a vida, o atleta entra em ebulição. São 30 e tantos anos. 1, 2, 3, 4. O algarismo não importa. Os serviços prestados, sim. Esguio, altivo, tímido, aglutinador. Amaury é assim, um jovem senhor que na quadra se agiganta, transcende suas medidas. Ele é do tipo que não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa gesticular para ser visto. Os passes perfeitos escandalizam pela precisão. A força de comando atemoriza pela eficiência. São 30 e tantos anos de vida. 1, 2, 3, 4. O algarismo não importa. Os serviços prestados, sim. Amaury vai para a sua 6ª Olimpíada. É o único remanescente daquela geração de prata que foi vice-campeã mundial e medalha de prata nos Jogos de Los Angeles em 84. Ele insiste, persiste, luta sem perder a pose. Amaury não perde pique nem os jogos. Mudam os coadjuvantes, mas o artista principal continua sendo o mesmo. E para a felicidade geral da nação, este protagonista continua incrivelmente simples. Simples, porém não simplório. Ele é alma, garra, coração. É simplesmente Amaury. Vamos nós, no intervalo, o seu Esporte Total volta a campo com o futebol. Tem Clube Paulista na preparação para o final de semana do Brasileirão. Voltamos rapidinho, é pai bola.
Vamos nós, o futebol volta a reinar soberano no terreiro do nosso Esporte Total. O paulista balança, mas não cai nesse campeonato brasileiro, pelo menos por enquanto, Ana Cláudia. Por enquanto. Bom, no São Paulo, o técnico Tele Santana, que chegou a afirmar que trocaria todos os 11 jogadores se o time continuasse jogando mal, parece já ter assimilado a derrota da última quarta-feira para o Flamengo no Rio. Vai fazer apenas uma alteração na equipe para o jogo de domingo contra o Guarani. Depois de 18 jogos sem perder, invencibilidade que vinha desde o ano passado, o São Paulo conheceu sua primeira derrota no campeonato. No Maracanã, a equipe foi surpreendida na última quarta-feira pelo Flamengo e saiu derrotada por 3-2. Mas, como São Paulo, é diferente do resto, derrota aqui não abala ninguém. Pelo contrário, só faz com que o elenco treine mais e mais. Derrota tipo de quarta-feira no Flamengo, em qualquer outro lugar é capaz de abalar. Aqui nem mexe, né? Pelo contrário, dá até mais vontade de trabalhar para o jogo do final de semana, né, Antônio Carlos? Apesar de termos sido derrotados pelo Flamengo, mas não abalou nada, a equipe continua a mesma, treinando bem e com disposição acima de tudo, que é o mais importante. A equipe, que é a base da seleção brasileira, com 7 jogadores convocados, volta a jogar domingo contra o Guarani aqui em São Paulo. A partida vai ser no Pacaembu e o adversário é o último colocado na classificação, sem nenhum ponto ganho. O que você acha que o Guarani vem fazer em São Paulo domingo? Jogar futebol, tentar complicar ao máximo a vida do São Paulo, tentar sua primeira vitória no campeonato, tentar reabilitar-se no campeonato. Então quer dizer que são vários fatores e várias motivações que o Guarani ainda sonha com uma classificação. E tem, diante de uma grande equipe, fazer uma reabilitação, para eles é uma motivação muito grande. Para esse jogo de domingo contra o Guarani no Pacaembu, o Tele Santana optou por uma modificação na equipe. Ele está sacando o lateral esquerdo Ronaldo Luiz, que tinha ido bem até a partida contra o Flamengo. E está fazendo voltar Nelsinho, lateral esquerdo que renovou o contrato e vai jogar sua primeira partida no campeonato. Está pronto para voltar, Nelson? Estamos praticamente prontos, né? Eu acho que vai faltar um pouco de ritmo de jogo, porque eu tive a oportunidade de apenas jogar meio tempo contra o Atlético Mineiro. E só, né, esse ano. Quer dizer, então seria, se eu jogar nessa partida, vai ser a minha primeira partida, né? E eu talvez senti um pouco de ritmo, a gente deve segurar um pouco mais lá atrás, só apoiar mais na boa. Agora, pegar aí, tentar reagir, né, junto com a equipe aí, para tentar um resultado. Ao som de Willie Nelson, ele informa, entre outras coisas, que a reciclagem de papel salvou 600 milhões de árvores só no ano passado. E que as latinhas de alumínio recicladas estão economizando energia e terra. Só esperamos que tudo isso não se transforme em apenas mais um modismo passageiro. Uma boa tarde. Arisco na caixinha. O melhor extrato de tomate que existe na dose certinha. 140 gramas. Espagueto. O extrato de tomate da Arisco na caixinha. Modernidade. É isso que o país precisa. Em 5 segundos, nosso próximo programa. De segunda a sábado, 8 da noite, faixa nobre do esporte. Olá pessoal, boa tarde. Enganei um bobo na casca do ovo. Já foi o tempo em que o torcedor era enganado ou facilmente levado de vencido. Nos tempos da crise e da consciência apurada, só os bons eventos sobrevivem. Não dá mais para mascarar a desorganização ou jogos pouco interessantes. A luta pela sobrevivência esportiva exige hoje qualificação ou vai ser o fim. A seleção brasileira de futebol, que o diga. O futebol segue o seu caminho sem nenhuma identificação. A seleção brasileira, que antes era sinônimo de casa cheia para qualquer compromisso, hoje causa prejuízos para os cofres da CBF.
O saldo negativo tem acompanhado esta nova seleção brasileira da dupla Parreira-Zagallo. Em 3 amistosos disputados, a Confederação Brasileira de Futebol pôde comprovar no público e na renda a queda de popularidade. Neste jogo de quarta-feira contra os Estados Unidos, a seleção venceu, não convenceu e deu prejuízo. Um público de apenas 20 mil pessoas proporcionaram uma renda de 106 milhões de cruzeiros no estádio Castelão, em Fortaleza. Segundo a CBF, os gastos com passagem e estadia das duas seleções chegaram aos 220 milhões. Contra os Estados Unidos, foi também o menor público cearense nas 3 vezes em que a seleção se apresentou no estádio Castelão. Pois é, cofres vazios e pouco futebol. Este, por enquanto, é o saldo da seleção de Parreira. Em 3 amistosos se conseguiram 3 vitórias. 3-1 contra a Tchecoslováquia, 2-1 contra a Iugoslávia e esta vitória de 3-0 sobre os Estados Unidos. As 2 primeiras seleções vieram sem seus principais jogadores. E o time norte-americano de futebol ainda não faz parte do rol das seleções de elite. O Brasil, ainda neste ritmo, neste caminho de realizar amistosos contra equipes sem expressão, enfrenta no mês de março a Finlândia. Uma seleção perto do fim. A equipe de futebol da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, vai terminar depois das disputas da Eurocopa, que joga sua fase final em junho na Suécia. Com a extinção da CEI, cada uma das antigas repúblicas soviéticas vai formar sua própria seleção. E o Brasil vai parar nos próximos 4 dias. Calma, amanhã tem o primeiro grito de carnaval, mas nós aqui da Rede Bandeirantes não vamos deixar você de lado não. Você que curte o nosso esporte, é claro, já preparamos o seu final de semana esportivo de carnaval. Eu e a Simone vamos estar pulando aqui. Vamos lá, vamos abrir as páginas da nossa agenda agora então para garantir o seu sábado e o seu domingo. Anote e divirta-se. Nosso primeiro encontro deste fim de semana é amanhã à noite. A faixa nobre das 8 coloca o futebol inglês com Liverpool e Southampton. Arrancada a página, o domingo começa na madrugada com o Vale Tudo. E às 10h15 da manhã começa o show do esporte de carnaval. A primeira atração vem às 11 horas com a rodada do Campeonato Italiano. Ao vivo para você tem o clássico romano entre Lazio e Roma. Às 2h30 tem arremesso para o melhor basquete do mundo. Em quadra, a Liga NBA, o Boston Celtics contra o Atlanta Hawks. Acaba o basquete, volta ao futebol da Europa, Campeonato Espanhol. O Sevilha em casa recebe o Real Madrid. Sai a Espanha, entra novamente a Itália. Às 6:45, vamos conferir todos os gols da rodada do Campeonato Italiano. E como o nosso futebol não poderia faltar, o show do esporte confere na atração final o Campeonato Brasileiro. Um resumo dos times, gols, o balanço das 6 rodadas disputadas até aqui. Pois é, tem carnaval, mas tem também muito esporte para você nesse final de semana. E hoje? E agora? Agora o seu Esporte Total segue com muito pique nesse dia 28 de fevereiro para trazer para você os demais destaques de hoje. O basquete NBA arremessa esta noite com um grande jogo, Chicago Bulls e Detroit Pistons. O Miami Heat continua como uma das sensações da temporada. Festa paulista no vôlei brasileiro. A Colgate São Caetano vence o Lacqua de Fiore por 3-1 e conquista o título da Liga Nacional. Na segunda-feira, ela conquistou o tricampeonato sul-americano de clubes. Sai de Piracicaba para arremessar em Campinas. Magic Paula é a nossa mulher total de hoje. A programação do futebol neste carnaval. A ordem é não perder o pique, manter o preparo e não sambar demais. Tem time que vai continuar sambando nos treinamentos. Correndo agora com a Fórmula 1, primeiros treinos oficiais para o Grande Prêmio da África do Sul. O mais rápido hoje cedo em Kyalami foi Nigel Mansell da Williams. 1 minuto, 15 segundos e 576 milésimos. Segundo lugar para Gerhard Berger, E em terceiro, Ayrton Senna, a dupla da McLaren. Christian Fittipaldi foi 19º e Maurício Gugelmin ficou na 20ª colocação.
Pois é, tá bem o Christian nesse seu início de campanha na Fórmula 1, principalmente porque, todo mundo sabe, a Minardi não é uma equipe de ponta e ele está muito próximo do outro piloto da equipe, Gianni Morbidelli. Hoje tem basquetebol profissional na nossa faixa nobre do esporte. Às 20 horas, a Liga NBA coloca em quadro um grande jogo. Chicago Bulls, do grande Michael Jordan, enfrentando o Detroit Pistons, do fantástico Isaiah Thomas. Antes desse jogo, o time da Isaiah Thomas pegou outra pedreira. O Detroit teve pela frente uma das sensações do campeonato norte-americano, Miami Heat. A reportagem é de Maria do Carmo Fúfaro. O Detroit de Isaiah Thomas, Dennis Rodman e Aguirre vem lutando muito para se manter bem nessa temporada. Uma média de 57% de vitórias. Os 2 últimos jogos, a equipe de Chuck Dale se deslocou para o sul do país. Primeiro eles enfrentaram o Orlando Magic e faturaram uma vitória por 114-100. Logo depois, na etapa seguinte, ainda cumprindo o calendário, a parada foi mais dura, o Miami Heat. A experiente equipe do Detroit não contava com tantos acertos do Heat e desacertos dos Pistons. Rodman continuou perfeito nos rebotes, mas Cycli do Miami também trabalhou muito bem. O ritmo do jogo exigiu muito das duas equipes. Se o Detroit tinha Bill Laimbeer para garantir alguns tiros de 3, Glenn Rice do Heat desequilibrou. Final do primeiro tempo com Miami na frente com 9 pontos de vantagem. Na volta, tempo quente na quadra e com 2 faltas técnicas, Chuck Dale é expulso da partida. O Detroit procura administrar e compensar as desvantagens dos pontos e do técnico ausente. Foi complicado, porque com tudo isso o Miami cresceu e a linha de frente desabrochou ainda mais. Grant Long, Smith, Bimbo Coles e companhia limitada conseguiram mais uma vitória, histórica desta vez. Final 107-98 para o Miami. E o nosso destaque ainda dentro do bloco do basquete profissional norte-americano é Dennis Rodman, que é o líder dos rebotes com uma média de 18,5 por partida. Um ala de 96 quilos e 2 metros e 7 centímetros de altura. Tamanho é documento sim. Mas mais do que isso, Dennis Rodman é sinônimo de habilidade e talento. 6 anos de carreira no basquete profissional, 6 anos de Detroit Pistons e a cada temporada um desempenho melhor. Minhoca, como é chamado entre os companheiros, vem surpreendendo ainda mais neste campeonato. Como líder dos rebotes ofensivos e defensivos, Rodman vem recuperando bolas perdidas para a sua equipe. Não é tão importante para mim ser líder dos rebotes. Penso que apenas me apontaram. Faz parte do script. É como se eu fosse um ator indicado para algum prêmio. Penso que agora é o momento de continuar essa temporada buscando um lugar nos playoffs. Como todo mundo, o mais importante do que ser líder é conquistar o campeonato. Fato que marcou a carreira de Dennis Rodman por 2 anos consecutivos, 89 e 90. Agora é hora de pensar para frente e tentar o 3º título. E agora o Esporte Total acelera forte na emoção da imagem. Pula para lá, capota para cá. É um verdadeiro rodeio de carros. Segura, piloto peão. São Caetano é a grande campeã da Liga Nacional de Vôlei Feminino. A Paula
Paula, do basquete da seleção e agora de Campinas, definida por ela mesma no quadro Mulher Total. É isso, voleibol, basquete, tudo isso para você no feminino com muito charme e elegância. São os destaques do nosso próximo bloco do seu Esporte Total, que volta rapidinho, é Pai Bola. Para frente sempre, o tênis dá o saque inicial para o segundo bloco do seu Esporte Total. O Brasil já sabe que tipo de jogo vai ter contra a forte seleção da Itália nas quartas de final da Copa Davis. Uma derrota que serviu como alerta. Jaime Onciso, número 1 do Brasil, não foi páreo para o italiano Cristiano Carati pela segunda rodada do torneio de Scottsdale dos Estados Unidos. Carati, titular da equipe italiana, que vem ao Brasil jogar em Maceió as quartas de final da Davis, venceu Jaime Onciso de forma rápida, 2-0, com parciais de 6-4 e 6-1. Bom, é importante destacar para você que esse torneio de Scottsdale foi disputado em piso rápido, em piso de Lisonda, que será exatamente o mesmo piso que esses tenistas irão encontrar no Lipton, que é jogado em Key Biscayne. Esse é um torneio preparatório para o Lipton, que é um dos grandes torneios disputados no mundo. Completamente diferente do piso que Brasil e Itália estarão encontrando quando jogarem aqui no Brasil pelas quartas de final da Copa Davis. O jogo já foi confirmado para a praia da Pajuçara, em Maceió, e é exatamente por isso que eles terão lá em Maceió um calor muito maior do que o de Scottsdale e um piso completamente diferente, ou seja, um piso de saibro que é favorável aos tenistas brasileiros. Portanto, é para se preocupar, mas não é para ter aquela preocupação assim, tá? O Cristiano Carati é o primeiro do ranking italiano. O torneio de Scottsdale teve mais uma vitória italiana. Stefano Pescosolido eliminou o venezuelano Maurice Roy por 6-3 e 6-4. Como surpresa e provando a sua má fase, o norte-americano André Agassi, hoje 13º colocado no ranking mundial, foi eliminado pelo suíço Marc Rosset por 7-5, 7-6. Ela é uma das meninas de ouro do Brasil e os adjetivos já ficaram pobres para definir o brilho do seu jogo. Na quadra, ela é um dínamo, uma paixão. Ela é Magic Paula, a nossa mulher total desta sexta-feira. Brasil gastando mais a posse de bola. Paula, saiu o arremesso dela. Gigante, seu Beto. Gigante, dona Hilda. Paula, sensacional. Impressionante, Paula. Como que começou a sua paixão pelo basquete, Paula? Começou porque na cidade onde eu morava se montou uma equipe de basquete masculino. E aí a cidade começou a se empolgar com a equipe. Todo mundo ia assistir os jogos e tal. Eu nasci em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. E eu gostava muito de esporte, fazia tudo na época da escola. Se tinha queimada, eu jogava, xadrez, ping-pong, atletismo, natação, tudo que aparecia eu queria fazer. Aí eu comecei a gostar do basquete, de ver os caras jogarem, né? Quando eu chegava em casa, eu pegava uma bola e começava a imitar o que eu via os caras fazendo, eu começava a imitar. Aí a gente morava em casa, tinha um quintal grande, né? Aí eu peguei, tinha uma tampa de privado de madeira, aquelas antigas. Eu preguei na parede lá em casa, no fundo, e brincava lá. A minha cesta era aquilo. E brincava até a noite, né? Brincava até escurecer. Como é que você definiria a Paula jogadora? Dentro de quadro, em concentração, o ginásio inteiro chamando pelo seu nome. Como é que você definiria? O que se passa pela sua cabeça? É muito gostoso, é muito gratificante, porque é um reconhecimento do seu trabalho. E, sei lá, a primeira coisa que me dá é um arrepio, né? Mesmo quando você está entrando no ginásio que está cheio, mesmo antes de começar, não precisa estar gritando meu nome, mas é aquela sensação de arrepio, de ansiedade, de querer jogar logo, de querer começar logo. E quando está no jogo, às vezes a gente nem se envolve tanto, porque eu acho que você tem que estar ali ligada naquilo que você está fazendo. Como é que você definiria agora a mulher Paula? Eu sou sensível, como todo pisciano, sou emotiva, me emociono muito fácil. Tenho uma sensibilidade muito aguçada, assim, de perceber quando alguém não está bem, ou se não está, ou se
sabe? Sou muito sensível a essas coisas. Isso às vezes me atrapalha, porque às vezes uma menina do grupo chega, do meu time chega, eu vejo que ela não está bem, eu também já fico preocupada, já quero saber se tem algum problema. Mas eu sou uma pessoa, gosto de contar uma piadinha, a princípio assim eu sou um pouco tímida, então as pessoas às vezes me acham um pouco metida, mascarada, mas não é nada disso, aqui eu sou tímida, a partir do momento que eu convivo mais, que eu conheço mais, aí eu me solto. Fora das quadras de treinos, como é que é a Paula em casa, com a família? Sabe cozinhar, gosta de música? Não gosto de cozinhar, tem uma empregada que faz isso pra mim. Não sai nem um ovo. Gosto de escutar uma musiquinha, sou muito de televisão, gosto muito de assistir televisão. Programa predileto? Gosto mais de programas esportivos e uma novelinha, chegada numa novelinha. Música? Música, gosto de música, gosto mais de música popular. Parece que você curte mais ficar em casa. Curto, sou muito caseira, porque eu gosto do meu canto, gosto da minha casa. Quando eu não estou em casa, os fins de semana que eu posso, eu vou pro meu sítio. Porque a gente já vive no meio de muita gente e às vezes quando a gente tem a oportunidade de ficar sozinha, é gostoso, eu gosto. Como atleta em evidência como você é, com a Magic, Paula, como é que você encara as cantadas e até um pouquinho de invasão da sua privacidade pela imprensa e pelos fãs? Não vou falar que eu não gosto da imprensa, que eu acho que eu ia estar generalizando. Eu acho que tem certas pessoas dentro da imprensa que elas não se restringem a ir lá e fazer a sua profissão. Elas querem, se acham no direito de invadir a sua vida, invadir sua privacidade. Muitas vezes você fala alguma coisa e a pessoa coloca da maneira que ela quer, ou ela interpreta da maneira que ela quer, ou ela coloca o que ela gostaria que fosse. Eu aceito quando escreve no jornal: a Paula não rendeu bem, ela não jogou nada, ela não sei o que. Eu acho que é um lado profissional meu, todo mundo tem o direito de falar. Agora, da minha vida particular, eu não admito que as pessoas falem. E o que deixa a gente um pouco magoada é isso, que às vezes as pessoas não se restringem a ir lá e fazer o seu trabalho, querem tumultuar, não sei se querem fazer sensacionalismo com as coisas, isso chateia. Agora, Paula versus Paula, com 30 segundos de posses de palavras. Medo? De morrer. Um momento de felicidade? Pan-Americana. Um sonho? Ser feliz. Uma meta? Meta de Olimpíada. Se a Paula não fosse jogadora, o que a Paula seria? Eu não sei, porque eu comecei tão nova no basquete, com 10 anos, quer dizer, não tive nem chance de pensar em querer ser outra coisa. Acho que eu seria jogadora de basquete mesmo. Depois que parar de jogar, como vai ser? Eu falo que eu não vou continuar, que eu não vou ser técnico, não sei o quê, mas isso aí tá no sangue, é uma doença, eu não sei se eu vou conseguir ficar longe disso. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido. Esta é, sem dúvida, uma mulher total na acepção da palavra. A Paula é tão decente como pessoa e tão competente como profissional que a gente tem, infelizmente, muita necessidade de invadir a sua vida, às vezes até pessoal. É por isso que a gente pede perdão por aqui. E agora, Simone? Agora a festa em São Caetano na decisão da Liga Nacional de Vôlei Feminino. A Colgate é a campeã da temporada 91-92. Muita emoção na vitória sobre o Lacqua de Fiore, Minas. O título só foi definido na quinta partida do playoff final, ontem à noite no ginásio Lauro Gomes. A Colgate começou o jogo arrasadora e rapidamente as jogadoras Fofão, Kerry, Fátima, Ana Moser e Patrícia abriram a impressionante vantagem de 14-1. A Lacqua estava simplesmente desnorteada na quadra. Não recebia nem passava bem, e muito menos acertava o ataque. Mas conseguiu uma pequena reação no final do set, quando ainda fez 4 pontos antes da Colgate fechar em 15-5. A Kerley em cima da Mariana.
não conseguiu a defesa, fecha o primeiro set a equipe do Colgate. A partir do segundo set, a partida voltou a ser marcada pelo equilíbrio, característica de todos os jogos do play-off da final. As mineiras saíram na frente, a Colgate ainda encostou, mas a Lacqua, com Fernanda Venturini, Ana Flávia, Ilma, Leila, Mariana e Ana Paula, bem mais tranquila na quadra, acabou fechando este set em 15-9, empatando a partida. Sete bom para a equipe do Lacqua de Fiore, 14-9. Mariana em cima da Ana Moser. Fofão, mais uma vez a jogada de tempo no meio. Faz com que a atacante passe da bola, foi a segunda e o Lacqua fecha o segundo set. O terceiro set começou e permaneceu equilibrado até o empate em 4-4. Depois disso, o domínio passou a ser da Colgate. Mais uma vez, a equipe da Lacqua mostrou-se desconcentrada, cometendo muitos erros. A Colgate voltou a ganhar, 15-7. Passou a Ana Paula, Juliana recomeça, Fofão com a Patrícia, ficou no bloqueio, mas a bola saiu. Patrícia explorou o bloqueio da Edmara e da Arlene. E é o 14º ponto do Colgate no terceiro set. 7 ball para o Colgate. Bateu o Popó. Andréia levantou. E a paralela da Arlene saiu. A paralela fecha a equipe do Colgate. O quarto set foi emocionante. As duas equipes disputaram ponto a ponto e empataram no placar nada menos do que 7 vezes. De um lado, a Colgate querendo decidir logo o jogo. E do outro, uma Lacqua aguerrida, disposta a decidir o título no tie-break. Mas valeu a maior experiência da Colgate, que fechou o set em 17-15, fazendo 3-1 na partida e conquistando seu primeiro título da Liga Nacional. As duas já são campeãs, né? Deu ponta de dedos na Fernanda no ataque da Ana Moser. 16 Colgate, 15 pro Lacqua. É o 7º match ball para a equipe do Colgate. Fofão sacando. Atenção, muita emoção. Ana Paula pegando, Fernanda preparando. Olha o contra-ataque. Pode ser o ponto do título. Patrícia! Tocou na rede, a Mariana fecha o jogo, a equipe da Colgate. 17 Colgate, 15 Lacqua de Fiore. Em 39 minutos de quarto set. No toque da rede da Mariana. No serviço no saque do Colgate. Colgate, pela primeira vez. Colgate São Caetano, campeão da Liga Nacional de Vôlei Feminino. Lacqua de Fiore, grande vice-campeã. Um grande espetáculo, uma grande série, um estupendo playoff. Pois é, depois de uma grande festa como essa e um título altamente merecido por parte da Colgate São Caetano, a gente tem a tendência natural a parabenizar apenas a campeã. Mas no caso desta grande festa que foi o voleibol feminino, vale aqui um parabéns para as duas equipes pela festa, pela forma extremamente profissional como conseguiram se conduzir durante toda a competição. Valeu para as duas. Vai pintar o futebol aqui no nosso Esporte Total. Os clubes seguem em ritmo de treino, já com o pezinho na Avenida do Samba. Voltamos rapidinho, até já. Vamos nós então, o futebol passa a comandar o nosso Esporte Total, que também vai ter um descanso nesse carnaval. A nossa rapaziada coloca a fantasia até terça-feira. Cai no samba. Na quarta-feira de cinza, voltamos aqui, ó, direitinho para pegar o nosso batente. Aliás, o nosso saudável batente. Né? Nossa, a gente pega no domingo, tá certo? Antes da quarta. Só se lembrar do que é ruim. Pelé, sinônimo de alegria para muitos torcedores, mas para seus adversários, um pesadelo constante. O ex-jogador Mirandinha revela esse fato para o Esporte Total. Pelo São Paulo, realmente, nós tivemos várias histórias interessantes. E, inclusive, aconteceu uma com o Estevão, que nós chamávamos até de campeão. Ou chamamos até hoje, porque está vivo. E Estevão, nós vimos jogar contra o Santos. E marcar feras, você sabe que não era brincadeira. É lógico, não tem outra.
Aí Estevão disse, o Bezerra estava dormindo com o Estevão. Estevão acordou gritando, né? Cerca, pega, olha as costas, esse negócio todo. E foi aquela correria na concentração. Aí Estevão voltou a dormir. Aí a correria depois foi nossa. Realmente foi o inverso, porque quando nós acordamos, o Estevão tinha botado fogo na Santa. Foi uma loucura aqui na concentração. Pensando, o Pelé assustando até no sono. O Pelé assustava qualquer um. Pois é, os clubes brasileiros já de olho no carnaval, mas ainda em ritmo de treinos nesta sexta-feira. O Atlético Mineiro, lanterna do Brasileirão, ao lado do Guarani, com apenas 2 pontos ganhos, ganha um reforço para melhorar a situação. A diretoria do Galo Mineiro acertou a contratação do zagueiro Luiz Eduardo, revelado pelo Grêmio e que tem seu passe preso ao Valladolid da Espanha. O Cruzeiro joga neste carnaval fora do país. Hoje o time do técnico Enio Andrade realiza um amistoso contra o Alianza em Lima, no Peru. Domingo também em Lima o Cruzeiro enfrenta o Universitário. Barrados no Botafogo. Ricardo Cruz, o William e o titular Palmieri foram afastados do time do Botafogo pelo técnico Gil. O novo dono da camisa 1 é Marcelo Lourenço. Os jogadores serão liberados para cair no samba. E no Bahia não tem essa de 4 dias de folia, não. O técnico Procópio Cardoso, tido como disciplinador, quer a rapaziada treinando normalmente para o jogo do dia 8 contra o Fluminense. O Bahia só venceu uma das 6 partidas que disputou no Brasileiro. Por isso, o técnico Procópio decidiu dar só o domingo de carnaval aos jogadores baianos. Os paulistas no carnaval. O Corinthians editou uma cartilha com os cuidados que os jogadores devem ter nesses 4 dias de folia. Entre as principais recomendações, evitar bebidas alcoólicas e praticar exercícios durante a folga. E os jogadores palmeirenses vão sambar com uma novidade, camisinha no bolso. A diretoria vai distribuir os preservativos a fim de se evitar qualquer tentativa de sair das 4 linhas. Os jogadores do Santos já foram apresentados ao novo técnico. Entra Geninho no lugar de Minelli, que não deu certo na Vila Belmiro. Rubens Minelli, que dirigia a equipe desde janeiro, foi dispensado esta semana. Os motivos principais, 2 derrotas para Goiás 1-0 e Fluminense 4-0. E na opinião dos críticos, nenhum padrão de jogo ao time. Que digam os setoristas que cobrem o clube no dia a dia. Faltou criatividade ao time, não tinha conjunto, o meio campo não tinha ligação com o ataque e por sua vez o meio campo com a defesa. Por isso, o time apresentava um fraco futebol, abaixo, aquém do que a diretoria esperava e por isso a diretoria, numa posição imediata, preferiu demitir o treinador. Porque ele não agradou a todos, ou mais. Feriu suscetibilidades. E no Santos não pode acontecer isso. Particular e principalmente com os chamados coronéis. Recorrendo a um passado não muito distante e que deu resultado, a diretoria contrata Geninho, 44 anos, ex-técnico do Grêmio Maringá, que dirigiu o Santos em 88 quando iniciava a carreira. Na sua primeira passagem aqui pelo Santos Futebol Clube, o Geninho foi 6º colocado no Campeonato Paulista de 88. Ele veio para o Santos e um dos principais motivos para que ele dê certo nesse time, segundo os analistas que cobrem a Vila no dia a dia, é que Geninho é bom papo. É disso que o Santos está precisando, Geninho? Eu acho que não só, né, mas também. Eu acho que uma boa conversa, um diálogo aberto ajuda ao grupo ter confiança naquele que vai comandar. Você vai dar realmente condições para que o jogador desenvolva o seu melhor potencial. Eu acho que precisamos, junto com uma boa conversa, também bastante trabalho. O Minelli trabalhou 3 meses e não conseguiu bons resultados. Você tem uma semana para enfrentar um dos melhores times do campeonato, que é o Flamengo. E daí, Geninho? Você não é o salvador da pátria, né? Acho que o trabalho é um trabalho devagar. De repente, pode ser que essa equipe, com uma mudança de treinador, uma mudança de comando, renda alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente. Mas não esperem um milagre, né? O milagre da transformação da água no vinho. A gente já espera colocar. Porque cada treinador tem uma maneira de jogar, tem sua filosofia de trabalho, sua filosofia de jogo. O Minelli tinha uma e eu vou tentar implantar a minha. Né? Talvez eles assimilem melhor a minha do que assimilaram a dele e o resultado seja melhor, mas que não esperem um milagre. Né? O que aconteceu para a saída do Minelli? Teve indisposição no grupo? Não. Isso eu posso afirmar que isso não houve, não há esse tipo de coisa no elenco do Santos. Eu estou há 4 anos aqui.
nunca houve esse tipo de coisa, né? O que houve realmente é que o seu Minelli não teve um tempo suficiente para que ele pudesse implantar o seu esquema de jogo na equipe do Santos. Vieram os jogadores novos, né, que foram contratados, foram no total de 7, juntamente com o grupo que aqui já estava, então requer um pouco de tempo para que as coisas pudessem se encaixar. Eu penso que nós tivemos a nossa parcela de culpa a partir do momento que nós não cumpríamos o que era combinado, inclusive nas pré-eleições, quer dizer, então nós erramos também. Pois é, tá aí o Sérgio assumindo a saída de um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Agora o futebol vai comemorar o reinado de Momo, mas nem todos os clubes vão cair na folia. Tem muita gente de castigo. O Cruzeiro vai fazer amistoso. O Bahia, vejam só, terá só o domingo de folga. E o São Paulo? Bom, o São Paulo é assunto para o Otávio Muniz. Bem, aqui é exatamente como no Bahia, no Carnaval não tem moleza. Avenida nem pensar, a rapaziada do São Paulo vai trabalhar. Estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Antônio Carlos, o que você vai fazer no Carnaval? Trabalhar. Raí, o que você vai fazer no Carnaval? Trabalho. Ronaldão, o que você vai fazer no Carnaval? Trabalhar. Osete, o que você vai fazer no Carnaval? Idem, trabalho. Brincadeira, hein? Aqui não tem moleza pra ninguém. E vocês aí vão trabalhar aqui no Centro de Treinamento do São Paulo com a Escola de Samba Unidos, o Tele, Otávio Muniz pro Esporte Total. Se liga, meu amigo, o trabalho no mato, o que mata é a fome. Pierros e Colombinas, univos, chegou o carnaval. É hora de cantar e sambar, mas cá pra nós, graças ao jeitinho brasileiro, parece que todo dia é dia de carnaval. Eilo, enfim volta. Marcada festa, delírio anual. Cansaço para uns, descanso para outros, ilusões, alegria, é carnaval. Carnaval oficial, pois se não sendo assim, vira e mexe durante o ano, semelhantes festas o esporte nos traz. Folia de um título conquistado, brasileiro, regional, corintiano, flamenguista, São Paulino, tudo vira carnaval. O amor pelas cores, verde e branco palmeirense, mocidade independente. Na Portela, azul e branco, no campo tricolor, fanática torcida nas horas de alegria, nas horas da dor. Na avenida, verde e rosa mangueirense, no estádio, preto e branco, no futebol, esse povo também fica contente. E tanta folia continua. Braços ao alto do fatigado tenista que depois da batalha, na marra, fez um esporte sempre tão quieto, momento inexprimível da mais gostosa farra. E as lembranças também sacolejam pela memória. Ou não foi carnaval, individual, pessoal, orgulho que se traduz vendo a raça brasileira carregada pelos pés e mãos de Joaquim Cruz. Fantasia materializada em realidade na tela. Brincamos, comemoramos, demos um alô na medalha de ouro do judô. Vejam só a maratona, largada de um bloco só, parecendo Salvador e Olinda, que ao invés do frevo e trio elétrico, corre atrás do vencer espaço e tempo, o espírito métrico. Eilo, enfim, volta. Talvez outros carnavais breves estão por vir. Nos resguardemos então, sem ódio, sem violência, esperança, muito treino e persistência. Afinal, esse é um ano de Olimpíada. Em 94, Copa do Mundo. Portanto, dá tempo de cair na festa sem se esquecer que a organização é a mola mestra. Ah, quanto tempo que o povo Pierrot não abraça a Colombina Copa do Mundo. Pensando nisso, vou me resguardar, sonhando com o dia desse carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada. A ordem é dar tempo ao tempo e que Deus me dê tempo para um dia poder ter cultura e disposição para escrever como Gilson Ribeiro. Bandeirantes, o canal Olímpico. O reinado de Momo. Agora, no São Paulo está todo mundo super preocupado em encontrar uma fórmula mágica para que o time possa disputar com competência 2 campeonatos ao mesmo tempo. Quem esperava muito do São Paulo até agora está desiludido. Em 6 jogos do campeonato, a campanha da equipe não é como a dos outros anos. Talvez, em função de alterações que foi obrigado a fazer na equipe no começo do torneio, o time do Tele, só de agora em diante, é que deve voltar a jogar o seu melhor futebol. Ironia do destino ou não, enquanto os novatos substituíam os considerados titulares, a equipe vinha bem e não havia perdido nenhum jogo. Recordemos então agora a campanha tricolor. Na estreia, empate na Vila com o Santos 1-1, gol de Ronaldo Luiz. Em
seguida, um 0-0 em Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino. O terceiro jogo foi uma vitória diante do Bahia, 2-1, gols de Raí e Miller. Depois veio a partida contra o Atlético Mineiro e nova vitória por 2-0, jogando no Canindé, com gols de Ronaldo Luiz e Raí. Aí vieram dois resultados não dignos de um elenco como o do São Paulo. Derrota para o Flamengo, 3-2 no Maracanã, gols de Palinha e Wilson Gotardo contra. E 1-0 frente ao Guarani no domingo passado, quando o Zete tomou até um gol olímpico. Que o São Paulo tem pegada para ser bicampeão brasileiro, ninguém pode negar. Mas nesse momento, depois de duas derrotas seguidas, já se começa a analisar como é que com um grupo que não é considerado muito grande, o São Paulo vai poder fazer boa figura em dois campeonatos disputados simultaneamente. O brasileiro que continua e a Libertadores da América, que vai ser nesse mês de março. Ainda não começou o segundo torneio, né? Esperamos que a gente se reabilite, é claro, nós tivemos duas derrotas. Nesse campeonato tem várias equipes boas, então quer dizer, cada jogo é um clássico, então a gente não tem que se abater com essas duas derrotas e sim melhorar. Vamos agora disputar esse próximo torneio, a gente estamos trabalhando inclusive até no carnaval para não dar folga, então nós temos que fazer o possível para poder conseguir os resultados e dar a volta por cima. Nós temos que encarar, é a nossa profissão, o nosso trabalho, nós fizemos méritos para chegar, né? É claro que os gastos vai ser bastante grande, né? O desgaste físico também, nós vamos jogar na sexta-feira contra o Criciúma e logo no domingo contra o Palmeiras, teremos um dia apenas para descansar. Nós viemos aí de um período curto de férias, né? E eu acho que nós tínhamos que descansar um pouco mais. Mas alguma vantagem o São Paulo tem que ter. E esta vantagem está no seu comando técnico. Time que tem Telê, o maestro, mais hora, menos hora, acerta o pé, engata o caminho e aí acontece como no ano passado. São Paulo perto da conquista do título. 0-0. Vai ter hoje a festa três cores. Festa com três cores. Termina! Campeão paulista São Paulo com 0-0. Festa tricolor em São Paulo. O time não é imbatível, nem nós, nem ninguém. Então perdemos 2 jogos e vamos procurar a reabilitação. Temos agora pela frente um jogo antes com o Criciúma e depois o Palmeiras. Lamentavelmente nós temos que jogar menos de 30 horas depois de ter jogado com uma viagem, nós vamos ter que jogar contra o Palmeiras. Mas de qualquer forma vamos tentar 2 bons resultados, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Bom, o São Paulo está em boas mãos, então você sabe como fazer para fazer o time jogar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro? Não sei não. Ninguém consegue fazer isso não. O jogador tem um desgaste natural e que é difícil recompor. Você não pode, por exemplo, levar um time titular lá para Criciúma, voltar depois para jogar contra o Palmeiras aqui, um time que está há quase 15 dias esperando o São Paulo para jogar, preparado, com o time todo completo. Então nós temos problemas e não se pode jogar assim futebol, dessa forma não se pode jogar. Bom, se você não sabe, eles também não, então vocês vão aprender todos juntos, né, Tele? Não, nós vamos jogar, porque está determinado e nós temos que jogar. Nós temos jogadores inscritos, nós temos um elenco de 25 jogadores, contando os 3 goleiros, e nós vamos ter que jogar, seja o que Deus quiser. Olá pessoal, boa tarde. A quarta-feira é das cinzas, mas bem que poderia ser a da reconstrução. Ilusão, eclipse, apocalipse. O carnaval que imperou foi o da comunidade. Vaidade? Não. União. O de salão passou, virou pó.
cinzas. Na quarta-feira da reconstrução fica pelo menos uma lição. O supérfluo é efêmero, passageiro. Os nossos sonhos não, eles tendem a permanecer. Na viagem do inconsciente, eles são os únicos que não perdem nunca. O futebol precisa mudar. Essa é a bandeira que o maior jogador de todos os tempos vai carregar. Pelé quer mudanças urgentes dentro de campo. Pelé está inconformado com a atual situação do futebol, que, segundo ele, está caindo pelas tabelas e precisa urgentemente de uma reformulação de regras. Recuperar a habilidade dos jogadores e o interesse dos torcedores são os dois pontos básicos para modernizar este futebol de hoje. Pelé quer mudanças nas regras, a exemplo dos demais esportes, mas essa luta vai de encontro à International Board, a entidade que controla as regras e que, por enquanto, é contra qualquer alteração no futebol de hoje. Pois é, Pelé, que passa férias em Punta del Este, no Uruguai, ganhou um aliado importante para tentar modernizar o futebol. Aliás, o mais importante que ele poderia arrumar. É o presidente da FIFA, o senhor João Avelange, que também é a favor das novas regras. Será mesmo que João Avelange é a favor dessas novas regras? O presidente da FIFA defende, por exemplo, demarcação de uma linha de impedimento e a cronometragem do tempo de jogo. Uma quarta-feira de muito futebol lá no exterior. 12 partidas hoje reativam as disputas de 3 Copas Europeias. São jogos pela Recopa, Copa da UEFA e, na rodada mais importante, a Copa de Clubes Campeões. A Copa Europa de Clubes Campeões entra hoje na fase semifinal com a realização de 4 partidas. Grupo A, a Sampdoria da Itália vai à Bélgica enfrentar o Anderlecht. O Panathinaikos da Grécia joga em casa contra o Estrela Vermelha da Iugoslávia. Este Grupo A tem a Sampdoria com 3 pontos ganhos em 2 jogos. Panathinaikos e Estrela Vermelha têm 2, o Anderlecht 1 ponto ganho. O Grupo B tem também 2 partidas. O Barcelona da Espanha está em Kiev para enfrentar o Dinamo. O Benfica joga em Lisboa contra o Sparta da Tchecoslováquia. Na classificação do Grupo B, o Barcelona é líder com 3 pontos ganhos em 2 jogos. Com 2 estão Praga da Tchecoslováquia e o Dinamo de Kiev. O Benfica, em 2 jogos, só conseguiu 1 ponto. A grande expectativa é para uma final da Copa dos Campeões entre a Sampdoria italiana de Toninho Cerezo contra o Barcelona, orientado por Johan Cruyff. O Barcelona tem uma tarefa teoricamente fácil, enfrenta o Dinamo de Kiev. Todo mundo sabe que o Dinamo está com grandes dificuldades, primeiro financeiras e também até a nível de competição, porque o campeonato russo até agora não começou devido às grandes mudanças políticas que aconteceram na ex-União Soviética. Em contrapartida, o Barcelona vem de uma grande série de vitórias, tentando inclusive ultrapassar o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Está apenas a 1 pontinho do Real e vem numa recuperação fantástica. A grande expectativa é para uma final, eu volto a repetir, Barcelona e Sampdoria. Barcelona com todas as chances de ir à final do seu grupo e a Sampdoria com todas as chances de vencer também o seu, já que estará enfrentando o Anderlecht da Bélgica, que é uma equipe muito mais fraca no papel do que a Sampdoria de Toninho Cerezo. São 2 grupos em disputa nessa fase semifinal da Copa Europa de Clubes Campeões. Os vencedores do Grupo A e do Grupo B disputam o título no dia 20 de maio em Londres, na Inglaterra. Quarta-feira, dia 4 de março, acabou a folia. O Sport Total confere agora os demais destaques de hoje. Magic Johnson volta a jogar contra a AIDS. O ídolo do basquete profissional norte-americano começa mais uma caminhada de ensinamentos pelo jogo da vida. O basquete feminino da Ponte Preta anuncia mais um grande reforço. Vem aí a argentina Karina Rodrigues para o novo time de Campinas. Os planos do Comitê Olímpico Brasileiro há 5 meses dos Jogos de Barcelona. A palavra hoje é do presidente do COB, André Richer. Passado o carnaval, o ritmo volta ao normal no futebol. Os clubes se reapresentam pensando na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A idade venceu a vontade. Mark Spitz, o norte-americano vencedor de 7 medalhas de ouro na Olimpíada de 72 em Munique, não vai a Barcelona. Spitz, hoje com 42 anos, fracassou na tentativa de conseguir a vaga olímpica este ano.
Mark Spitz não conseguiu índice nos 100 metros nado borboleta durante seletiva da natação norte-americana. Seria viajar nos sonhos alto demais esta busca de Mark Spitz por uma vaga na equipe norte-americana nos Jogos Olímpicos de Barcelona. A natação é impiedosa demais com quem passa dos 20 anos. Imagine então com quem passa dos 40, caso específico de Mark Spitz. Hoje tem atletismo na Espanha. Alguns dos melhores atletas do mundo se reúnem para disputar o Meet Internacional de San Sebastián. Na pista, destaque para a presença de Carl Lewis nos 200 e também de Sergei Bubka no salto com vara. Duplo destaque para a Fórmula 1. Morreu em Milão em consequência de tumor no fígado a italiana Lela Lombardi, uma das 5 mulheres a fazer parte do ciclo da Fórmula 1. Lela disputou 12 grandes prêmios em 75 e 76 pela March e Brabham. O melhor resultado da italiana foi o 6º lugar no GP da Espanha em 75. Mais uma equipe no Mundial de 92. A FIS, atendendo às demais escuderias, decidiu reintegrar a equipe italiana Andrea Moda, ex-Colony. As equipes do campeonato deste ano com reestreia marcada para o Grande Prêmio do México no dia 22, exatamente esta data prevista para esta nova equipe na Fórmula 1. Com mais uma equipe, o Mundial de Fórmula 1 volta a ter as provas de pré-classificação antes dos treinos das sextas-feiras. A dupla finlandesa Marco Allen e Ika Kimiwaki com Toyota venceu a prova super especial do Rally de Portugal. A prova da segunda da temporada, valeu pelos campeonatos mundiais de marcas e pilotos. Na Argentina, Renault e Ford se destacaram no Rally Safari. É a primeira competição do gênero que se realiza na Argentina. A prova, com a participação de 60 carros, foi a 300 quilômetros ao sul de Buenos Aires. Os pilotos foram divididos em 3 categorias e na principal, a vitória foi do carro 23, equipado com motor Renault. Os carros que chegaram em segundo e em terceiro estavam com motor Ford. Por maior que seja a segurança, por melhor que seja o piloto, eles às vezes são inevitáveis. Os acidentes do automobilismo, quando não acabam em tragédia, tornam-se até parte do espetáculo. Batidas em alta velocidade, a nossa imagem de hoje do Esporte Total. Vamos acelerar, mas agora para o rumo aos Jogos Olímpicos de Barcelona. O basquete de Magic Johnson e de Karina, a nova contratada da Ponte Preta de Campinas. Voltamos rapidinho, logo depois do intervalo. É pai bola. Vamos nós, no rumo do horizonte, segundo bloco do seu Esporte Total. A primeira caída é na piscina, abraçadas para natação. Seletiva para a Seleção Olímpica dos Estados Unidos. Surge o mais novo fenômeno da natação durante as provas em Indianápolis. É a juvenil Anita Hall, de 15 anos,
que bateu 2 vezes o recorde mundial dos 200 metros peito. Após superar a marca da alemã Silke Horner nas eliminatórias com tempo de 2 minutos, 25 segundos e 92, Anitta voltou à carga nas finais, melhorando seu próprio recorde em 57 centésimos. Pois é, a Anitta deve ser confirmada como a mais jovem integrante da equipe norte-americana em Barcelona. O outro recorde da seletiva foi estabelecido pela velocista Jenny Thompson, que quebrou o recorde mundial dos 100 metros nado livre com 54 segundos 48 centésimos. Aliás, na história desta prova, desta modalidade de 100 metros nado livre, que é a prova mais rápida para as mulheres, uma verdadeira façanha de Jenny Thompson, que consegue quebrar a hegemonia das alemãs, antigamente as alemãs orientais, que sempre foram grandes vencedoras nesta prova. Desde Cornelia Ender, passando por Barbara Krause e Christine Otto, esta é a primeira vez que uma norte-americana nos últimos 20 anos consegue quebrar a hegemonia das alemãs, confirmando o recorde mundial desta prova. E nós continuamos nos Estados Unidos, agora com o basquete profissional. Fora das quadras, Magic Johnson continua jogando duro contra a AIDS. Magic Johnson, que contraiu o vírus, e seu companheiro Larry Bird visitaram uma escola superior de Boston. Eles foram recebidos como heróis. Primeiro falou Larry Bird, elogiando a disposição de Magic Johnson na cruzada contra a AIDS. Depois, foi a vez do astro do Lakers, que alertou sobre as precauções nas relações sexuais hoje em dia. E depois confirmou que pensa seriamente em jogar nas Olimpíadas de Barcelona. It's increasing every day, every minute, every hour. Certo, tomara que você continue com essa disposição, Magic. Arremesso agora para o nosso basquete. A comissão técnica da seleção masculina brasileira vai ser divulgada amanhã na sede da Confederação Brasileira, no Rio. O presidente da CBB, Renato Brito Cunha, tem interesse num técnico flexível às suas próprias determinações táticas. Talvez aí esteja o maior erro desta confederação. O técnico tem que ser o técnico da seleção, flexível ao comando e não flexível a determinações do presidente da CBB. No comando do grupo, um dos nomes especulados é o de Ari Vidal, hoje no Arcal Corinthians, e também do técnico José Medalha, que pode inclusive permanecer à frente da seleção brasileira, tendo como seu auxiliar o Lula. Confirmado mais uma estrela no time de basquete feminino da Ponte Preta de Campinas. É a pivô argentina Karina Rodrigues, que atualmente defende o Banco Saragossa da Espanha. Karina foi contratada pelo salário de $230 mil pela temporada e deve se apresentar à Ponte na segunda quinzena de abril, já que seu contrato com o time espanhol só termina no dia 6 de abril. Uma das melhores aquisições que a Ponte Preta de Campinas poderia fazer no basquetebol feminino. Karina Rodrigues é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores jogadoras de basquetebol do mundo. Além de ser uma pivô com rara qualidade. Tem muita garra, muita determinação e, com certeza, com Karina na equipe, a Ponte Preta poderá quebrar a hegemonia do basquetebol de Sorocaba. Karina Rodrigues, pivô, 20 anos, 1,78 m de altura. A excelente atuação da jogadora no Campeonato Mundial Interclubes no ano passado, quando atuou pelo BCN, lhe valeu agora uma crônica. Aliás, uma homenagem que nós repetimos aqui no nosso Esporte Total. Em basquete, o que vos digo é que Karina atravessa a quadra cavalgando seu próprio corpo de guerreiro indomável. Karina é o bem-vindo ciclone que empolga e intimida. Glória e devastação à sombra da tabela rival. A bola entre as mãos, epicamente espalmada, é o filho indefeso que Karina arranca do peito profundo para entregar ao delírio do estádio, onde se finda o abismo da cesta inimiga. É um instante sublime da epopeia de Karina. Majestosa borboleta que defende seu reinado com o fervor da alma ancestral. Karina arrebata. Karina comove quando abre os braços, perdão. As asas para recolher o rebote que precede o bote triunfal. Deus abençoe, Karina, a veemência de teu gesto que converte em troféu olímpico cada bola nascida de tuas mãos douradas. O
O assunto volta a ser as Olimpíadas de Barcelona. Os índices estipulados pelo COB têm causado dor de cabeça aos atletas que competem em esportes individuais. A reclamação é geral e o repórter Gilson Ribeiro esteve no comitê abordando este e outros assuntos com o presidente André Richer. O Brasil já começa a viver a expectativa dessa competição, que é considerada a mais importante de todo o mundo. A expectativa cresce, principalmente aqui no 32º andar de um edifício situado no centro do Rio de Janeiro. Aqui é a sede do Comitê Olímpico Brasileiro. Neste andar está tudo sendo previamente estudado, analisado e decidido. Para você começar desde já a sentir as Olimpíadas de Barcelona, basta entrar por esta porta dentro. Nas elegantes, mas sóbrias salas onde funciona o Comitê Olímpico no Rio, a contagem regressiva para os Jogos já começou. E como começou? Se o número de funcionários, 9 ao todo, não é excessivo, o trabalho a partir de agora é. Aqui funciona o secretariado-geral, além dos departamentos técnico, jurídico e financeiro. Todos envolvidos com listas seletivas, projeções e, inevitável, com dinheiro. Encabeçando tudo isso, o senhor André Richer, 61 anos de idade, presidente do COB desde 90, mas envolvido com outras funções na entidade há mais de 10 anos. Depois de chefiar a delegação brasileira nas 3 últimas Olimpíadas e nos Pan-Americanos de Caracas e Indianápolis, ele vê a participação do país nos futuros Jogos com moderado otimismo. Bom, de fato, a participação nossa no Pan-Americano de Cuba, em Havana, foi muito boa e foi a melhor de todos os tempos.